Áudio 10 do livro Andarilha para o Senhor, capítulo 7. Ama o teu inimigo. Nós sentimos este cálido amor por todos os recantos de nossa alma, porque Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com seu amor. Romanos 5:5. Foi na igreja em Munique que eu vi um homem corpulento, meio calvo, num sobretudo cinzento, um chapéu de feltro marrom amassado entre as mãos. As pessoas estavam saindo em fila da sala do porão, onde eu tinha acabado de falar, movimentando-se entre as filas de cadeiras de madeira para a porta do fundo. Era o ano de 1947 e eu tinha chegado da Holanda, a derrotada Alemanha, com a mensagem de que Deus perdoa. Era a verdade que eles mais precisavam ouvir naquela terra amarga, destruída, e eu lhes dei a minha favorita imagem mental. Talvez porque o mar nunca esteja distante do espírito dos holandeses, eu gostava de pensar que era lá que os pecados perdoados eram atirados. Quando nós confessamos nossos pecados, eu falei, Deus os atira no mais profundo dos oceanos, para sempre desaparecidos. Ainda que eu não ache uma passagem nas Escrituras para isso, eu acredito que Deus coloca então ali um sinal dizendo: é proibido pescar. As faces solenes me fitavam, não ousando acreditar. Nunca havia perguntas depois de uma palestra na Alemanha, em 1947. As pessoas se levantaram em silêncio apanharam seus agasalhos, em silêncio deixaram a sala. Foi então que eu ouvi, abrindo caminho para chegar à frente, em direção contrária aos outros. No primeiro momento eu vi o sobretudo e o chapéu marrom, no seguinte um uniforme azul e um cap com o símbolo da morte. Tudo voltou de roldão. O salão, com suas duras luzes no teto, a patética pilha de vestidos e sapatos no centro do assoalho, a vergonha de passar despida por este homem. Eu podia ver a frágil silhueta de minha irmã na minha frente, as costelas salientes debaixo da pele, parecendo pergaminho. Betsy, como você está magra. O lugar era Ravensbrück, e o homem que abria caminho para a frente tinha sido um dos guardas mais cruéis. Agora ele estava na minha frente, a mão estendida. Uma bela mensagem, Fraulein. Como é bom saber que, como a senhora falou, todos os nossos pecados estão no fundo do mar. E eu não tinha falado tão fluentemente de perdão. Mexia em minha bolsa em lugar de pegar a sua mão. Ele não se lembraria de mim, claro. Como poderia ele lembrar de uma prisioneira entre aquelas milhares de mulheres? Mas eu me lembrava dele e do chicote de couro pendurado em seu cinto. Eu estava face a face com um dos meus carcereiros e meu sangue pareceu congelar. A senhora mencionou Ravensbrück em sua palestra. Ele estava falando. Eu fui um guarda ali. Não, ele não se lembrava de mim. Mas, depois daquele tempo, ele continuou.
eu me tornei um cristão. Eu sei que Deus perdoou as coisas cruéis que eu fiz ali, mas gostaria de ouvir também de sua boca, Fraulein. E mais uma vez a mão se estendeu. A senhora me perdoa? E eu fiquei ali parada, eu cujos pecados tinham sido repetidas vezes perdoados e eu não conseguia perdoar. Betsy tinha morrido naquele lugar. Poderia ele apagar aquela lenta e terrível morte, simplesmente pedindo meu perdão? Não poderiam ter sido muitos os segundos que ele ficou ali, de mão estendida, mas para mim pareceram horas, enquanto eu lutava com a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Porque eu tinha que fazer, eu sabia. A mensagem de que Deus perdoa tem uma condição anterior, que nós perdoemos os que nos injuriaram. Se não perdoarmos os homens suas ofensas, Jesus diz, também vosso Pai do céu vos não perdoará as ofensas. Eu sabia disso. Não só como um mandamento de Deus, mas como uma experiência diária. Desde o fim da guerra, eu tinha um abrigo na Holanda para as vítimas da brutalidade dos nazistas. Aqueles que eram capazes de perdoar seus inimigos estavam também capacitados a retornar ao mundo do exterior e reconstruir suas vidas, não importando quais fossem as cicatrizes físicas. Aqueles que alimentavam sua amargura permaneciam inválidos. Era assim, simples e horrível. E ainda assim eu estava ali parada com o frio apertando meu coração. Mas o perdão não é uma emoção, eu sabia disso também. O perdão é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar independente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me. Eu orei silenciosamente. Eu posso levantar a mão. Isto eu posso fazer. Tu supres o sentimento. E então, rigidamente, mecanicamente, estendi minha mão para aquela que se estendia para mim. Quando eu fazia isso, aconteceu uma coisa incrível. A corrente começou em meu ombro, desceu pelo meu braço, explodiu em nossas mãos juntas. Então, este calor que cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu o perdoo, irmão, exclamei de todo o meu coração. Por um longo momento, nós seguramos as mãos um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu nunca senti antes tão intensamente o amor de Deus como senti então. Mesmo assim, eu sabia que não era o meu amor. Eu tinha tentado e não tinha tido forças. Foi o poder do Espírito Santo, como está escrito em Romanos 5,5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.